Ah, Thaís, como eu consigo ter carro, casa, apartamento, viagem sem ter dinheiro nenhum? Isso pode acontecer? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar como ter carro, casa, apartamento, viagem sem expectativa de dinheiro na tua conta. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixe aquele like, ative o sininho, muito mais gente vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, porque quem sabe eu não consigo ajudar alguém aí no meio do caminho. Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo falando como eu consegui, tudo isso, sem saber o que era a lei da atração, sem saber o que era o soltar, sem saber de nada disso. Então, eu fiquei pensando esses dias, gente, assim, hoje eu tô muito mais consciente de tudo que acontece na minha vida. Eu já consigo identificar minhas sombras, eu consigo tentar equalizar essas sombras, eu consigo tentar minimizar minhas catarses. Então eu tô muito mais consciente do que um tempo atrás. Só que quando a gente tá mais consciente, você também se cobra mais, correto? Fala, Thaís, você tá fazendo coisa errada, Thaís, você tá fazendo de um jeito errado. Fez daquele jeito lá no passado e deu certo? Por que você tá fazendo desse jeito agora? Pois é, gente, a gente cai nessa 3D, a gente cai no dia a dia do trabalho, de filho, de casa, de tudo que a gente tem que cuidar aqui enquanto a gente tá humano, e a gente esquece de algumas coisas. E aí a ansiedade vem. A gente fica tão ansioso para acontecer as coisas na nossa vida, principalmente depois que a gente ficou quase 2 anos dentro de casa, né? E você fala, pô, e agora? O que vai acontecer? E aí eu fiquei relembrando o que eu fazia lá no passado. Então eu tenho um vídeo aqui que eu falo que como que eu consegui carro, casa, apartamento, viagens e tal. O segredo tá no soltar. E quando eu soltei foi quando eu esqueci aquilo. Eu não lembrava, eu queria, aquilo lá, só que eu não lembrava mais. Então quando eu não lembrava mais que eu tinha pedido aquilo, acontecia. É incrível, gente, acontecia. Então, pela minha experiência e pelo tudo que eu já estudei, que eu vi de palestra, que eu li, o que quer dizer o soltar? O soltar é esquecer. Mas, Thaís, então eu peço e esqueço? Não. Você vai pedir, mas o seu pedido tem que ser lá do fundo da tua alma. Tem que ser lá do fundo do teu coração. Você tem que sentir que já é seu. Então eu vou dar um exemplo aqui pra gente fazer junto, pra tentar fazer a técnica junto pra vocês seguirem a vida de vocês e conseguirem as coisas que vocês querem. Então, por exemplo, vamos supor, meu sonho é viajar pra Disney. Legal. Então você se imagina na Disney, você se imagina naqueles parques da Disney. Vai lá no Google, gente, e viaja pelo Google. Fica vendo as pessoas nos parques, fica vendo o que tem pra fazer lá em Orlando, fica vendo o que você pode fazer de diferente, qual que é o restaurante diferente que você queria comer lá, que tipo de bebida que você vai tomar diferente, que tipo de loja quer fazer compra, pesquisa preço das coisas lá. Então vai pesquisando, pesquisa preço de voo, pesquisa preço de casa ou apartamento pra ficar, de hotel, enfim, pesquisa como se você fosse. Entenderam? Como se vocês fossem. Mas Thaís, eu não tenho dinheiro, porque eu nunca vou. Não falem isso, porque vocês já travam. Porque assim, quando a gente pede de verdade, quando a gente sente aquilo, quando a gente se vê lá dentro, o universo vai trazer pra vocês. Não importa como. Não importa como. Então, vamos lá. Eu também, quando eu fui primeira vez, nossa, gente, era meu sonho de criança ir pra Disney. E meu pai não tinha dinheiro. Na época, meu pai não tinha. Ele trabalhava, minha mãe sempre foi dona de casa. Eu tinha eu, minha mãe, mais 2 irmãos. Então, não tinha dinheiro. E eu sempre quis. Eu ficava vendo aquilo, ficava vendo. Aí depois,
a minha filha nasceu, ela também queria ir pra Disney. E aí eu fui vendo, eu entrei lá no Google, comecei a pesquisar. Poxa, olha os parques, que legal. Poxa, olha, tem um lugar mais barato para alugar carro. Poxa, olha que legal aquele hotel. Poxa, olha que legal aquelas lojas que tem liquidação de roupa a 3, 4 dólares. Pô, eu me via lá, sem querer, eu me via lá. Eu me via fazendo compra, eu me via nos parques, eu me via jantando num lugar legal, eu me via lá andando lá em Orlando, eu me via lá. Eu nunca achei, gente, que eu fosse ter uma oportunidade de ir para a Disney. Eu nunca achei que eu, meu marido e a minha filha, a gente fosse conseguir ir para a Disney, porque é caro. E aí, se eu ficasse assim, ai, não tem dinheiro, já tinha cortado tudo isso. Então, eu me imaginava lá, falei, um dia eu vou. E eu ficava lá vendo, anotava no meu caderno onde eram os lugares mais legais. Eu fiz um roteiro de viagem, quantos dias que eu poderia ficar lá. Aí eu fazia a conta de quanto que eu ia gastar, quantos dólares eu ia gastar por dia. Tudo isso, sem saber que eu chegaria a ir pra Disney. E vai, né, e passou lá, passaram meses e ok, tava lá. Falei, o dia que eu for eu tenho tudo guardado aqui. E chegou um dia que eu olhei aquilo lá, falei pro meu marido e falei, pô, a gente podia ir por que a gente não vai pra Disney? A gente podia ir. Ele, é caro, tal. Eu falei, tá, mas sei lá, de repente eu tenho um dinheiro pra receber, dá pra gente, né, ver o que a gente pode fazer. E a gente começou a procurar algumas agências de viagem para mais ou menos entender quanto custava aquilo. E aí a gente fez uma cotação e tal. E ok, falar, vamos ver, é só de curiosidade, né, tal. Só que chegou um dia que eu ganhei um dinheiro inesperado. Falei, é agora que a gente vai pra Disney. E deu tudo certo. Eu já tinha tudo pensado na minha cabeça, eu já tinha mais ou menos o roteiro, eu já sabia mais ou menos onde eu queria ir, eu sabia que eu queria ir em todos os parques, então eu já sabia mais ou menos o preço, eu sabia assim quase tudo, não nos detalhes, mas eu sabia tudo que eu queria fazer lá. E aí a gente começou, né, vamos fechar a viagem? Vamos. Aí foi lá e fechou a viagem. Então eu tô trazendo um exemplo pra vocês, porque eu também não tinha dinheiro, não tinha. Só que eu não fiquei falando, isso aí não é pra mim. Eu não tenho dinheiro. A gente não tem que falar isso. A gente tem que virar o botão, né? E falar, bom, hoje eu não consigo, mas futuramente eu vou. E aí você fazer tudo o que eu fiz. Procurar no Google, ver tudo que vocês querem, fazer roteiro, tudo. A gente tem que dar de braços abertos para receber esse presente, porque o universo manda. A gente não sabe como e nem quando, mas ele manda, gente. É a mesma coisa que aconteceu quando eu comprei um carro. Eu queria muito um carro, né? Aquele carro tinha saído na época, eu achei o máximo. E aí eu falei, não, muito caro, imagina, né? Era uma SUV. Era muito caro, tal. Acho que foi em 2008, se eu não me engano, por aí. E eu falei, não tenho condição ainda de comprar. Mas, eu ficava babando no carro. Eu fui na concessionária ver, eu sabia que eu não ia comprar. Mas eu fui ver, eu sentei no carro, eu olhava, se eu tivesse um carro desse, eu colocaria banco de couro. Eu colocaria a roda desse jeito. Eu fiquei imaginando, viajando, né? Mas tudo bem, passou. E o que aconteceu? Eu recebi um outro dinheiro inesperado, que eu falei, é agora que eu vou comprar. Então, o universo traz pra gente as coisas. O universo traz. Se você fizer a magia direito. Se você sentir que você tá lá, se você procurar ir atrás do lugar, se você fizer direito, isso vai reverter o presente que o universo vai te trazer. A gente tem que fazer e tem que acreditar. A gente não pode ficar pensando em coisas de pobreza. Isso não é pra mim. Gente, não fala isso. Porque a nossa vida é o que a gente pensa, o que a gente emana e o que a gente sente. Então, se a gente está falando tudo isso, energia, da lei da atração, o que a gente pensa a gente é, tem que colocar isso na cabeça, que não dá pra ficar achando que a gente é o pobre coitado, que nada vai acontecer, porque pra ele lá, ele consegue. Mas eu não, eu sou um pobre Harris mortal, como assim? Você pode tudo, porque você merece tudo. Nós viemos de Deus e Deus é tudo.
Então a gente merece ser feliz, sim. A gente merece receber presentes, sim. A gente merece coisas legais aqui na Terra, sim. Então, já que a gente tá aqui na Terra, a gente tem que aproveitar isso, gente. Não tem problema nenhum você querer ter dinheiro, ter carro, ter casa, fazer viagens, não tem problema nenhum, desde que você tenha consciência que você está aqui na Terra, porque você tem que passar por um tempo aqui para aprender algumas coisas e também estar conectado e sintonizado com as outras dimensões. A gente tem que ter essa consciência que a gente está aqui por um tempo, que depois a consciência vai junto com a alma, com a centelha divina, o que vocês quiserem, e ela vai para a gente continuar uma outra história em outro local, ou mesmo até voltar aqui para a Terra, para continuar aprendendo, né? Porque a gente está aprendendo sempre, todos os dias, entender a lei do universo. E a mesma coisa com a minha casa, gente. Eu queria muito, eu sempre morei em apartamento. E aí a primeira vez que eu comprei um apartamento, foi um apartamento pequeno, de 48 metros e tal. E aí eu casei com meu marido e a gente morou lá por um tempo e tudo bem, eu tava super feliz, era meu apartamento. Podia ser de 10 metros, era meu apartamento, eu tava super feliz. Só que aí as coisas vão mudando. Aí eu falo, a gente podia morar em algum lugar um pouco maior, porque eu queria ter filho e tal, né, pra ter um quarto a mais. Aquelas coisas, né, da vida, que todo mundo passa por isso. E aí, o que eu fazia? Eu ficava andando pra lá e pra cá, no bairro que eu queria morar, vendo as casas que eu queria morar, e almoçando na padaria, que era do bairro, comendo pizza na pizzaria do bairro, comprando coisas de mercado no mercado do bairro. Eu não saía de lá, eu não saía. E a gente sempre, né, ficava no final de semana, pegava o carro, eu falava assim, meu marido, vamos dar uma volta lá? Quem sabe um dia a gente compra. E era muito caro também, né? A gente falava, pô, a gente tem um apartamento pequeno, se a gente vender o apartamento, não vai dar pra comprar uma casa que a gente quer. E eu saí de um apartamento de 48 metros para uma casa de 178 metros. Eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguiria fazer isso, e nem meu marido. Só que eu insisti. E eu não sabia o que era a lei da atração, eu não sabia o que era o soltar, eu não sabia nada. Então a gente ficou um tempão fazendo tudo isso. E nunca conseguia comprar. A gente nunca conseguia vender apartamento para comprar e ter um dinheiro a mais pra gente colocar lá na diferença da casa. E a gente foi em imobiliário, eu falei, Thaís, não vamos não, porque os caras vão ficar enchendo o saco depois, ligando pra gente ir lá comprar a casa, a gente não tem dinheiro. Eu falei, mas eu quero ir. A gente ia lá, eles falavam, quando eu era casa, era muito mais do que eu tinha, né, do que a gente tinha na época. A gente falou assim, sei lá, vamos começar a pagar um consórcio, um dia, quem sabe, né, sai esse consórcio e a gente consegue, né, dar um lance, enfim. E só sei que a gente começou a fazer um consórcio pra comprar uma casa, pra, né, dar um salto aí, de um apartamento, e 3 anos depois a gente foi sorteado, e quando a gente foi sorteada, aquela casa que eu queria tava lá ainda, acreditam, pra vender? Tava lá ainda. E aí a gente foi lá naquela imobiliária, a gente conseguiu negociar por um valor que a gente tinha, porque eu não queria tirar mais, né, não queria pedir empréstimo. E a gente conseguiu negociar o valor, eles baixaram o valor pra gente comprar aquela casa, a gente vendeu o apartamento por um valor muito maior do que eu imaginava que valia, e a gente conseguiu comprar a casa. Vocês acham que isso é por acaso? Sabe quando eu consegui comprar essa casa? Quando eu esqueci. Porque eu tava no apartamento, eu falei, não, graças a Deus a gente tem uma casa, e óbvio, graças a Deus a gente tem uma casa pra morar. Então deixa quieto, um dia a gente vê, se não for lá também, esquece, né? É legal pra caramba, eu queria muito, 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 mas se não for, esquece. Fazer o quê? E aí se fazer o quê, depois de 3 anos aconteceu. Que inclusive foi a casa que eu entrei, tá? Olha só, foi a casa que eu entrei número 11, que foi a casa que eu amei, que eu achei, que eu mentalizei lá dentro, o que eu ia fazer, que tipo de sofá que eu ia colocar, que tipo de tapete que eu ia colocar, a cortina, eu visualizei tudo. E deixei, soltei. Eu me senti lá dentro, de novo, né? Primeiro foi com a viagem, aí agora esse exemplo é da casa. Eu me senti lá dentro, eu me senti morando lá dentro. Só que sabendo que eu não tinha dinheiro e eu achando que talvez nunca seria possível eu comprar uma casa daquela.
Vocês estão entendendo o que é a lei da atração? A gente tem que incorporar isso na gente. Não adianta a gente só ficar vendo um monte de vídeo lá no YouTube, falando, um monte de gente falando um monte de coisa. É difícil entrar dentro da gente isso, gente. É mais fácil a gente fazer sem querer do que fazer sabendo como é que tem que fazer. E aí aconteceu tudo, mas por que aconteceu? Porque eu esqueci. Eu soltei pro universo. E aí ele me trouxe. E não é no tempo, no horário, nem no dia que a gente quer. Aí vem a ansiedade. E a gente, fica ansioso, fica. Por isso que eu falei no começo do vídeo, eu fiquei lembrando como era a minha vida antes e como eu conseguia muito mais coisas antes. Porque eu ia lá, sentia, esquecia e o universo me trazia. Mas no momento dele. E hoje, o que eu faço? Eu sei de tudo isso. O que a Thaís faz? Fica ansiosa. Mas vamos viajar? Mas será que vai ter dinheiro? Eu falo, opa, Thaís, calma. Aconteceu tudo isso com você? Você não tem experiência na tua vida. O que você está falando? O que você está fazendo? Vai lá meditar, vai se conectar com a tua centelha que você está precisando. Porque é difícil, gente, a gente tá lá no dia a dia, A gente ser atacado por algumas, coisas não muito boas. A gente saber, ter a consciência que tudo na vida acontece do jeito que a gente imagina que é a vida. Do jeito que a gente dá o rumo para nossa vida, do jeito que a gente coloca energia na nossa vida. E é verdade. Eu tô aqui hoje falando para vocês porque aconteceu comigo. E todos os vídeos que eu faço para vocês, eu tento trazer um exemplo da minha vida para vocês entenderem que isso acontece, é passível de acontecer. Não é só blá blá blá, não é só falar, a lei da atração é muito legal, vai lá ler um livro e fala tudo que tá no livro. Não é isso. Pra gente aprender, a gente tem que passar por aquilo. É a mesma coisa, quando você tem uma projeção astral, você passa por aquilo, a sua vida muda. Porque você vê que você não é isso. Nós não somos isso. Nós somos muito mais que isso. E a vida não acaba. E a gente não morre. Olha o nível de consciência que a gente começa a ter quando os acontecimentos vem na tua vida, acontecem de verdade. Então você começa a analisar aquilo. E isso pra mim é tão importante, porque primeiro que eu tô passando isso pra vocês, porque se eu fosse inventar uma coisa aqui, não conseguiria nem falar, Porque se eu inventar as coisas, pra mim isso não é contra a minha índole. Eu preciso passar as coisas pra vocês, mas dando exemplos da minha vida, de alguém que tá junto comigo, porque senão eu não acredito naquilo. E isso é muito verdade, gente. A gente tem que tentar sintonizar isso. A gente tem que tentar se sintonizar com a nossa centelha divina, com o universo, meditar, alinhar os chakras, que é super importante também. Então a gente tem que tentar fazer tudo isso para começar a fluir muito mais a nossa vida. Então é o soltar, é o esquecer, É você sentir que é teu, é você tá lá, é você pesquisar, é você se ver lá naquele lugar e soltar pro universo, que uma hora vem. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, deixa um like. Muito obrigada e beijo no coração de todo mundo.